Sejam todos bem-vindos ao Literacura. Eu queria refletir com vocês hoje sobre um tema de fundamental importância, que é a nossa visão. Ver e viver, esse é o prólogo, é a abertura da minha reflexão no meu último livro, Zumbilândia, Mito e Mentalidade dos Nossos Dias. Eu penso que o universo, tenho convicção, de que o universo, em todo o seu esforço laborioso de sínteses que se acumularam em sua formação harmônica em direção ao belo, ele teve se esforçando desde o início em busca dos olhos. E ele chegou a nós. Nós somos os olhos do universo. Nós somos aqueles que enxergamos a vida e que, porque enxergamos, interpretamos, significamos, compreendemos, nos conscientizamos, nós somos capazes de criar sobre ela. Então, na verdade, todo o sentido da existência, das galáxias, enfim, da miríade incontável de planetas e de estrelas, estão referidas ao nosso olhar, existem para o nosso olhar. Eu chamo isso de vestíbulo, ou vestígio de Deus. A forma que o homem tem de chegar à verdade do ser é uma forma inicialmente indireta. O meu conhecimento do absoluto, do sentido da vida, da verdade, do próprio ser, que eu poderia chamar, uma linguagem bastante simples, que é o conhecimento de Deus, ele vai se desenvolver por via indireta. Não podemos aqui nos comparar às inteligências superiores e que já chegaram no nível de purificação e purgação tal que tem a visão beatífica ou a visão face a face. Esses são os anjos, esses são os querubins, esses são os serafins. No entanto, tem um grande autor da espiritualidade cristã oriental, Abad Bressarion, em que ele diz que o homem, ao se tornar monge, e monge significa o quê? Uno, aquele que se unificou, aquele que é íntegro e por ter integridade é capaz de ver, de enxergar, de olhar no fundo das coisas. O monge deve ser semelhante aos querubins e aos serafins, ser apenas olhos. Ou seja, a visão de Deus, a visão da verdade, começa através dos seus vestígios. É eu olhando a obra que eu encontro o artífice da obra. Portanto, esse olhar sensível, esse olhar penetrante, que esteve presente nos sábios da antiguidade, nos santos de todas as épocas e idades humanas, em grandes cientistas de sensibilidade espiritual, como, por exemplo, na física o Einstein, como na psicologia o Jung, como o grande professor de Oxford e que foi um escritor que iniciou a saga de Nárnia, C.S. Lewis, todos eles tiveram esse olhar iluminado, cheio de encantamento. Por isso realizaram a sua experiência intelectual com profundidade. Um grande cientista paleontólogo e sacerdote jesuíta, uma das mentes mais fulgurantes do último século, Pierre Teilhard de Chardin, ele começa uma frase de um dos seus capítulos com a seguinte questão: ver ou perecer. Esse olhar profundo, ele não está restrito à captação que eu tenho, sensível, da harmonia, da beleza, da vida à minha volta, onde eu tenho um olhar penetrante e cada vez mais puro, purgado, espiritualizado, sem as desordens das minhas paixões. E por isso, nesse olhar sereno, eu consigo captar o divino na sua obra, o divino na criação, e isso me realiza, isso me traz para um estado de segurança, no amor, de tranquilidade, de felicidade plena. É esse olhar que eu tenho que ter. O olhar não apenas que enxerga a imediatez dos objetos das coisas, mas que vê através desses objetos e que é um olhar, portanto, iluminativo. Esse olhar sensível ele pode ser treinado através de práticas, técnicas de meditação e de oração, mas pode ser treinado também pela via literária. Ler é iluminar o próprio olhar. Mas ler o quê? Ler qualquer coisa? Não, ler livros que transformam.
E eu quero deixar aqui uma dica de leituras mais antigas. A gente lê muitos autores contemporâneos e com textos muito mastigados. É importante a gente se aventurar em leituras mais profundas. E eu cito aqui C.S. Lewis, um desses nomes que eu relatei aqui, que eu perfilei na minha fala. Ele foi um grande intelectual. Inicialmente ele era ateu, se converteu ao cristianismo, se tornou um homem fervoroso, profundo, de um olhar sensível e de grande erudição, produziu uma obra literária magnífica, tanto ensaios quanto romances. E nesse texto, Deus no Banco dos Réus, é uma coletânea de artigos dele muito interessante. Um desses artigos, o título é sobre a leitura de livros antigos. Quando eu li esse livro, senti uma alegria identificatória, porque eu venho falando isso, inclusive com os meus pacientes, sobre a leitura de livros antigos, em que ele relata o fato de que um aluno dele na Universidade de Oxford foi interpelá-lo sobre Platão e que se sentia intimidado em ler Platão. E C.S. Lewis defende a tese de que Platão, por ser tão grande como foi, por ser tão sábio como foi, apresenta uma leitura totalmente acessível a respeito de coisas profundas. Por ele ser um grande gênio da humanidade, ele conseguia traduzir coisas grandes, elevadas, profundas, em coisas simples. E sempre numa leitura gostosa em forma de diálogos. Ler Platão é muito saboroso. E C.S. Lewis deixa claro nesse artigo desse livro que quando você vai ler comentadores modernos de Platão, você não chega à alma de Platão. Você apenas se confunde em opiniões subjetivas e complicadoras a respeito dos sábios. Portanto, ver é também ler. Ler não apenas as situações, a vida à minha volta, e eu vou ver mais à medida em que eu me desprender cada vez mais e melhor no meu caminho para dentro de mim mesmo, libertando-me dos meus 3 núcleos apaixonantes e vulneráveis. Apaixonantes no sentido negativo, que é o núcleo do medo, da culpa e do desejo. Me libertando dessas agitações dos meus apegos, das compulsões do meu ser, de todas essas coisas, ou de um campo relacional que me diminui, que me tira clareza, que me confunde. Eu preciso sair desse campo da confusão para entrar no campo, no território da tranquilidade, e na terra da tranquilidade eu consegui enxergar a paisagem da verdade e ver. Quando eu vejo de verdade, eu mudo, eu me transformo, eu me transmuto, eu vou me tornando um ser mais nobre, um ser mais refinado, um ser mais sofisticado. Portanto, ver e viver é uma reflexão que vocês encontram logo ali no prólogo, em versão digital ou impressa, do Zumbilândia, mito e mentalidade dos nossos dias. Não esqueça de curtir esse vídeo e assinar o canal. Até o próximo Literacura.